sobre esse assunto, a gente conversa com o professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Alexandre Coelho. Professor, bem-vindo. Mais um encontro nosso aqui para tratar sobre os rumos desse conflito. Boa noite para o senhor. Começo perguntando o seguinte, Pedro Venceslau, nosso analista, também está por aqui. Trump voltou a comentar esse prazo de 2 semanas hoje para decidir ataques americanos ao Irã. Falou que é o máximo de prazo. É um ultimato? E quais podem ser as consequências, professor, de ataques do Irã contra militares americanos? O que pode acontecer depois dessas 2 semanas? Bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e é um prazer sempre estar com vocês aqui. Bom, em primeiro lugar, essas 2 semanas têm aí uma razão de ser. O porta-aviões Gerald Ford, que é o maior porta-aviões norte-americano, capaz de carregar mais de 10 mil toneladas, enfim, de carga, ele deve levar umas 2 semanas até chegar na região do Golfo, perto aí do Mar Vermelho, enfim, no teatro de operações onde está ocorrendo agora a guerra Irã-Iraque. Perdão, Irã e Israel. Esse é o ponto 1, né, a razão dessa demora. 2, Trump deve pensar, ele está calculando aí todos os prós e contras de tomar uma decisão de entrar nessa guerra ou não. Inclusive, existem, como já bem colocou a Mariana Giangiacomo, prós e contras dentro do mesmo partido, né? E com relação a atacar ou não o Irã, tentando aí destruir, notadamente, a instalação nuclear de Fordow, que é essa que agora está chamando a atenção como a principal instalação nuclear iraniana. Caso Trump deseje ou execute uma ordem, tome uma decisão de atacar as instalações nucleares iranianas e acabar entrando nessa guerra, por mais que ele fale, ou não tenho ouvido alguns analistas, enfim, mas de qualquer forma, mesmo que Trump entenda que vai ser um ataque cirúrgico apenas para destruir uma instalação nuclear, que é Fordow, eu entendo que isso terá desdobramentos, infelizmente, muito piores do que o que a gente presencia hoje em termos de escalada dessa guerra. Em primeiro lugar, entendo que o Irã vai sim retaliar. De qualquer forma, ele vai retaliar. Inclusive, a gente já está vendo a ativação tanto do Hezbollah no norte de Israel, quanto do Hamas, mesmo debilitado no sul, né, de Israel, que está lá na faixa de Gaza. Instalações, bases norte-americanas que estão hoje no Bahrein, na Arábia Saudita, no Kuwait, com certeza devem ser bombardeadas ou atacadas pelo Irã, né? E a gente lembra também que os Estados Unidos têm base também no Iraque. E no Iraque há diversas milícias xiitas pró-Irã. E com isso fica muito fácil, claro, muito fácil desde que a gente mantenha uma perspectiva de guerra, né, de guerrilha dentro do Iraque. O que eu quero dizer é que há milícias já lá, pró-Irã, que só estão esperando uma ordem do líder supremo para bombardearem as bases norte-americanas dentro do Iraque. De forma que não entendo que vai ser apenas uma operação cirúrgica, pelo contrário, haverá um escalonamento dessa guerra que a gente não sabe qual pode ser as próximas repercussões ou desdobramentos dessa guerra, né? Imagine que ali perto, do ponto de vista estratégico, a Grécia também tem bases militares americanas, a Turquia, enfim, isso vai acabar envolvendo outras potências importantes, tais como a própria Turquia, a Arábia Saudita. É realmente uma decisão muito difícil. Não sei, não gostaria de estar aí na posição de Donald Trump, né? Pedro. Professor, o presidente Donald Trump
tem adotado uma postura de ambiguidade em relação à guerra, hora de distanciamento total, hora de apoio absoluto. Isso é uma estratégia dele, de alguma forma, mudar de posição dependendo do momento, ou de fato o presidente está indeciso? Eu entendo que é mudar de posição de acordo com o momento, viu, meu caro? Porque o que que acontece? Ah, há alguns dias atrás, Trump parecia bem resoluto em atacar, de atacar o Irã, né, as bases nucleares. E um pouco antes, ou seja, logo no início desse conflito, que na verdade não faz tanto tempo assim, faz uma semana, né? É claro que em termos de guerra, uma semana é muito, né? Pode se causar muito estrago durante uma semana. No entanto, logo depois que Israel começou a atacar o Irã, uma das primeiras frases de Donald Trump foi: olha, essa guerra não é nossa. Essa guerra tem que ser resolvida entre o Irã e Israel. No entanto, me parece que, na medida em que Israel foi avançando, diminuindo cada vez mais a possibilidade do Irã de contra-atacar e de retaliar, embora o Irã ainda tenha muita capacidade de ataque, não obstante, não é tecnologicamente superior a Israel, pelo contrário, Israel, do ponto de vista tecnológico, é muito mais superior, domina inclusive o espaço aéreo iraniano. De qualquer forma, Trump parece que se sentiu mais resoluto em atacar o Irã e bombardear algumas instalações nucleares. E agora ele tomou uma decisão novamente de suspender por 2 semanas até que se resolva, ou dando a possibilidade à diplomacia de que esse assunto seja resolvido no âmbito diplomático, que seria, claro, muito mais interessante. Agora, e por que que eu digo isso? E concordo com você no que se refere ao momento, né? Dependendo do momento, ele toma uma decisão. E por quê? Porque quando você avalia a última, quando você avalia a sua base interna, a sua base doméstica, por exemplo, dentro do próprio partido, Steve Bannon, por exemplo, Tucker Carlson, eles são contra qualquer tipo de ataque ao Irã, às instalações nucleares ou a entrada na guerra, né? Por outro lado, você tem alguns líderes republicanos que são a favor, como, por exemplo, Ted Cruz é a favor de entrar na guerra de qualquer forma e de resolver o problema. Se é que não vai piorar o que já não está numa situação adequada ou muito boa. Pelo contrário, pode muito bem piorar. E aí vem um terceiro ator que é muito importante dentro da política doméstica norte-americana, que obviamente é o contribuinte americano, em que últimas pesquisas têm mostrado que em torno de 60% da população americana é contra esses ataques ou um possível ataque dos Estados Unidos ao Irã, às instalações nucleares iranianas. A entrada dos Estados Unidos na guerra não é uma opção para 60% do eleitorado americano. Portanto, se Trump toma uma decisão de entrar na guerra, e é por isso, entendo eu, que ele suspendeu, não foi à toa, porque provavelmente ele deve ter visto, com certeza, ele está acompanhando todas as pesquisas domésticas internas nos Estados Unidos, e ao acompanhar essas pesquisas, ele vai mudando de posição de acordo com não só o avanço israelense do ponto de vista externo e do ponto de vista interno, qual é o tipo de apoio político que ele tem para entrar nessa guerra ou não. Fora que, do ponto de vista histórico, os Estados Unidos foi uma catástrofe, enfim, aquela invasão no Iraque, né, deixou o Iraque num caos total, e no Afeganistão, que no final das contas gastaram muito dinheiro, dinheiro do contribuinte americano. O próprio Trump, ele foi contra, criticou muito a invasão ao Iraque e também ao Afeganistão. E conclusão, acabaram saindo agora do Afeganistão de forma atabalhada, ou seja, com problemas. Todo mundo viu como foi essa saída do Afeganistão, para deixar quem? O mesmo pessoal que estava antes da invasão voltar ao poder, que é o Talibã,
ali no Afeganistão. Conclusão, se a gente for avaliar essas variáveis, é péssima a decisão de Donald Trump de entrar na guerra, né? Olha, professor, queria também o olhar do senhor sobre os fatos de hoje, né? Havia muita expectativa para uma reunião entre Irã e europeus, depois Israel e Irã, representantes ali trocaram acusações no Conselho de Segurança da ONU, teve o secretário da ONU pedindo um acordo pela paz, enfim, atores envolvidos e tentando ser mediadores desse conflito. O que a gente pode analisar desse dia tão aguardado? Olha, de fato, aí nós temos, obviamente, então tem dois pontos, né? Um é o Conselho de Segurança da ONU. Há muito tempo, diversos analistas e a literatura têm mostrado que as organizações multilaterais elas estão enfraquecidas e sem condições de enforcement, a gente pode dizer assim, ou sem condições de tomada de decisão que seja, no caso, favorável a iniciativas de paz. E o Conselho de Segurança da ONU, até pelo sistema de vetos que os países têm, eles não tomam nunca uma decisão que seja em prol, por exemplo, da paz ou de um ataque ou de autorizar qualquer tipo de operação militar, né? Eu estou falando isso porque, seja pró ou contra qualquer tipo de operação ou para uma negociação à paz, o sistema da ONU, o Conselho de Segurança, ele está paralisado, infelizmente. É óbvio que ele serve simbolicamente para que os atores possam demonstrar suas posições políticas, possam reclamar ali no Conselho de Segurança, possam trocar ideias, poderia muito bem funcionar como um fórum de negociação, mas nós estamos sendo vítimas, ou as grandes potências estão sendo vítimas, e aí quando eu falo grandes potências que querem a paz até, porque não há interesses estratégicos nem dos Estados Unidos, nem da Rússia e nem da China que essa guerra escale, mas sim chegue a uma estabilização, a uma paz, mas no fundo, inclusive por sabotagem própria desses líderes ou desses atores internacionais, desses estados, a organização, a ONU e no seu Conselho de Segurança, hoje eles se encontram paralisados, né? Quando a gente fala em Genebra, nesse encontro recente agora, hoje em Genebra, o que a gente pode ter de positivo é que o Irã concorda em continuar as conversas, as negociações. Agora, parece que a União Europeia, e inclusive os Estados Unidos, e aí eu faço um parêntese que quem foi negociar pelos Estados Unidos foi o J.D. Vance, e aí o J.D. Vance, inclusive, a gente até acrescentando, ilustrando aqui, o J.D. Vance, ele é contra a entrada dos Estados Unidos na guerra. O que acontece? Não se chegou a nenhum resultado e o ponto positivo, conforme, de acordo com os próprios europeus, né, a trinca de Reino Unido, Alemanha e França, entenderam que o ponto positivo é que o Irã topa continuar conversando, ele quer continuar conversando para se chegar a um acordo. Então, se a gente tiver alguma esperança em termos de negociação, em termos de chegar a um cessar-fogo, nós temos que olhar para os movimentos desses três países lá dentro, e mais União Europeia, para o movimento dos Estados Unidos, principalmente, né, nesse prazo que Trump deu, e mesmo assim esse prazo pode de repente ser encurtado, mas pelo que eu entendo não, até porque está dando um certo prazo para os porta-aviões norte-americanos chegarem no teatro de operações lá da guerra entre Irã e Israel, mas eu acho que o foco agora é tentar acordos ali em Genebra, né? Eu acho que isso é o mais importante. Infelizmente, hoje não se teve resultado nenhum e a ver, né? Tudo vai depender muito da questão de Israel e Irã. No caso do Irã, por exemplo, de até produzir, continuar enriquecendo urânio, mas não a ponto de tornar esse enriquecimento próprio para fabricar armas nucleares. No entanto, União Europeia e Estados Unidos estão decididos a cortar totalmente qualquer tipo de enriquecimento de urânio por parte do Irã. E aí ele não vai aceitar, né? Para terminar, nada ajuda
pronunciamentos ou discursos como o da semana passada, ou perdão, dessa semana, do Friedrich Merz, dizendo que Israel está fazendo o trabalho sujo de toda a Europa. Bom, esse tipo de pronunciamento em nada ajuda, obviamente, tira tira em muito, na minha opinião, a legitimidade da Alemanha nesse caso, né? E até da própria União Europeia. Ou seja, nós temos que contar com esses atores que nós temos agora no momento, né? Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Alexandre Coelho. Professor, muito obrigada, viu, pela ajuda por aqui mais uma vez. De nada, Juliana, e um abraço para vocês. Tchau, tchau.